Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A nossa conversa hoje é com o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, líder do PSB também, sobre uma proposta de emenda à Constituição que ele apresentou para acabar com a reeleição para os cargos no Executivo. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, pelo respeito que tem por ti, pelo público, os únicos patrões da TV Senado, e esse espaço é sempre precioso. Eu prefiro dar entrevista aqui do que no Jornal Nacional, porque aqui eu tenho tempo para falar o que eu penso. Então vamos lá, senador, por que acabar com a reeleição? Bom, vamos lá. Eu pensei, refleti, analisei a história do Brasil. Você teve, pela última vez no voto direto, um mandato de 5 anos para presidente, que foi Jânio Quadros, que acabou ficando só 8 meses. Pelo voto indireto, a última vez de um mandato de 5 anos foi de José Sarney. Depois disso, nunca mais. Quando chegou o Fernando Henrique, nós vimos o que significa a reeleição no Brasil. Ela é um convite 100% à corrupção. É impossível qualquer gestor, na reeleição, impedir que haja problemas graves para o crescimento econômico, para tudo, o desenvolvimento social. E, além disso, quando você tem direito à reeleição, você já começa no primeiro dia do seu mandato a pensar em 8 anos, a agir em 8 anos, e esquece de priorizar uma boa gestão. A minha proposta, porque alguns não estão interpretando bem, que é histórica neste Senado Federal e aqui no Congresso, se ela for aprovada, e para mim ela será, é o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidentes, porém aumentando o mandato de 4 para 5 anos, para mim um tempo suficiente, Carla Benevides, para você sair bem, sair com um ótimo mandato e depois você não pode ser reeleito, mas lá na frente, depois de 5 anos, você pode voltar, nada impede, só a reeleição que ela é proibida, ela é impedida. É assim que eu vejo. E penso que muitos hoje vão concordar, aqueles que pensam em chegar à presidência da República, como um Geraldo Alckmin, como uma Simone Tebet, os dois são meus amigos, concordam com o fim da reeleição no Executivo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, penso que se ele quiser voltar, ele vai ter que aceitar essa nova regra, que é o fim da reeleição, e o próprio presidente Lula também há de entender que essa proposta ela é honesta, ou seja, o fim da reeleição, Carla, para concluir e não ser longo, não é agora, é a partir de 2030, até porque não pode. O Lula foi eleito antes dessa proposta entrar agora finalmente para ser discutida com a palavra dada pelo presidente Rodrigo Pacheco, que vai colocar na CCJ e depois já vamos para o plenário. O senhor acha que uma disputa eleitoral favorece quem está no poder? Totalmente. O único presidente que perdeu a eleição tendo a máquina na mão foi o presidente Jair Bolsonaro, que ele perdeu para ele mesmo. Com toda a popularidade dele, ele sempre acionava a boca e não ligava o cérebro, né? Era uma bobagem por dia, ele foi perdendo o voto, porque ele tinha, com certeza, uns 65% dos votos. Para mim, ele perdeu 16% dos votos nos últimos meses, e especialmente no enfrentamento da pandemia. E aí o Lula ganhou a eleição de presente. Assim como o Lula entregou a eleição para o Bolsonaro em 2018, dessa vez o Bolsonaro entregou ao Lula. Senador, um dos argumentos para a reeleição é exatamente porque, às vezes, em 4 anos não é possível implementar todas as ações, que se demora um tempo para conseguir resultados, aí esse tempo de 8 anos seria mais viável. O senhor concorda? Eu concordo somente até 5 anos. Passou de 5 anos, Carla, é corrupção sem parar, sem limites. É compra de deputado, é compra de senador, e vamos ser sinceros, muitos se vendem mesmo para apoiar uma reeleição. Eu penso, às vezes, religiosamente alguém não entende, que nós vivemos um mundo onde antes o seu avô, a sua avó, Carla, dizia que não existe almoço de graça. Hoje eu mudei. Hoje, para mim, não existe nem Jesus Cristo de graça. Para chegar a Jesus Cristo, você tem que pagar um intermediário. Então, essa é a realidade.
O senhor disse num discurso que a nossa tradição é republicana e a reeleição ela evidencia o personalismo político. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Ela evidencia e mais do que isso. Quando você coloca em debate esse assunto, eu já fiquei sabendo que alguns vão apresentar emendas a essa minha proposta. Eu fico preocupado qual é a emenda, porque aí sim eu vou saber qual é o sentimento político desses parlamentares. Eles, na verdade, no fundo, não querem o fim da reeleição, pensando em nomes que eles querem apostar, pensando na volta de outros que, além de pretenderem a reeleição, eles já pensam em quem eles vão colocar depois de 8 anos, ou seja, o nome deles, né, uma indicação deles para continuar o mando. Exemplo, Lula ficou 8 anos, fez a Dilma, ele continuou mandando no país. Consequentemente, o Lula não ficou 8 anos, ele ficou 14 anos. Então, essa é a minha preocupação. Como virão essas emendas? Com que propósito político? Porque se for um propósito para o bem do país, você não tem que apresentar emenda. Aprova, pronto, fim da reeleição, mandato de 4 anos, mandato de 5 anos, desculpe, a partir de 2030, isso vai ficar na história e vai agradar 90% da população brasileira que não suporta a reeleição. O senhor apresentou essa proposta em 2020, um ano eleitoral. O que motivou o senhor? Não foi ano eleitoral que me motivou. Eu já em 2019 procurei o presidente da CCJ, na época, conversei com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e eles pediram, Cajuru, espera mais um pouco, não é hora. Se fosse um motivo político, eu teria procurado essas pessoas, a CCJ e o presidente do Senado, em 2020, correto? Eu procurei com 3 meses de mandato, 2019, porque eu era vereador em Goiânia e eu já falava na tribuna sobre o fim da reeleição no Executivo e depois vamos discutir o fim da reeleição também no Legislativo. O Brasil não aceita mais mandatos de 40 anos para deputados, para senadores, porque vira um emprego, né? Vira uma profissão. É preciso ter a alternância para dar chance a tanta gente jovem no país que está aí se desenvolvendo como universitário, mas que pensa em entrar na política com boas intenções. Perfeito? Já foi-se o tempo, Carla Benevides, que lá atrás se dizia que um homem de bem, ele não entra na política. Ele entra sim, para ele mostrar que ele pode fazer a diferença. Eu, graças a Deus, queiram ou não, eu sou esse exemplo. Eu entrei e até agora tenho um legado intocável, irretocável e vou continuar assim e sair deixando esse legado. Como o senhor mesmo falou, desde que foi instituído, né, a reeleição, apenas um presidente não foi reeleito. Como que o senhor espera a adesão a essa proposta? O senhor acha que vai conseguir assim, apoio suficiente para aprovar ela aqui, sem mexer muito nesse texto, senador? Bom, boa pergunta, Carla. Eu conversei com a maioria dos bolsonaristas aqui no Senado Federal. Comecei pelo Mourão, depois fui conversando e obtive a maioria absoluta. Nenhum deles falou, Cajuru, eu sou contra, porque o Mourão é muito sincero. Quando ele é contra, ele antes de falar que é contra, ele te avisa. Cajuru, eu vou ser contra esse seu pedido, esse seu requerimento, esse seu projeto. Portanto, na oposição, nós teremos maioria absoluta de apoio. Na situação, eu procurei o partido maior, o MDB, o líder dele, o Eduardo Braga. Ele concordou 100% e falou, Cajuru, se você quiser, me indique para ser o relator. Eu já o indiquei na última reunião dos líderes que eu faço parte. Ele deseja ser. O presidente Rodrigo Pacheco falou, Cajuru, vamos apresentar o nome dele, então, na CCJ, para o presidente Davi Alcolumbre já colocar em pauta até o mês de abril. É isso que eu espero. Senador, quero agradecer muito a sua presença, já deixar aqui o convite aberto para sempre que o senhor quiser voltar. O Argumento e todos os nossos outros programas estão de portas abertas para o senhor. Eu que agradeço à TV Senado, à Rádio Senado, à Agência Senado. Contem sempre com o meu apoio ao trabalho de vocês, que é indiscutivelmente de altíssima qualidade, é trabalho de televisão em rede nacional. E
esses assuntos e outros, eu tenho certeza que vocês vão ter interesse. Esse meu projeto que foi aprovado ontem em relação aos universitários, ao transporte, né? Eu acho que é um projeto também histórico. Estou à disposição. Carla, seja feliz, Deus saúde a você, especialmente a vocês, meus únicos patrões. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Continue com a gente e até o próximo argumento.